Boa noite a todos. Não poderia ser de outra forma. Para nós falarmos dos novos tempos, precisamos falar de Jesus. Jesus sempre atual, sempre modelo e guia de perfeição, nosso governador espiritual, nosso irmão maior. Vamos nos utilizar para fazer o estudo da noite do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então nós vamos perceber, nos textos que a gente vai lendo e comentando, nós vamos perceber a importância de Jesus nas nossas vidas e para que nós possamos vivenciar essa condição de felicidade, essa condição de renovação e essa condição de novos tempos, nós precisamos então revivenciar os ensinos do Mestre. Vamos nos utilizar então de imagens e de textos que vão nos conduzir no estudo da noite. Caso você sinta a necessidade, fiquem à vontade para fazer também comentários, tá bom? Basta levantar a mão que a gente dá a palavra. Novos tempos para a humanidade terrestre. Deixa eu ver aqui como é que está o tamanho da letra, porque se tiver muito pequenininho, parece que o pessoal do fundo não vai conseguir ler não, mas eu leio para vocês e aí faço os comentários. Os Espíritos do Senhor, esse trecho foi tirado do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade traz essa comunicação para a gente. Então ele nos ensina. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus. Nesse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tem ensinamentos muito ricos para que a gente possa assimilar, para que a gente possa trazer um nível de compreensão em que vamos perceber que nós já estamos vivenciando uma fase na humanidade melhor do que no passado. Se nós hoje temos aproximadamente 25 guerras acontecendo por todo o globo terrestre, algumas com maior evidência, mas no passado nós tínhamos muito mais conflitos. Hoje, na atual condição que nós estamos vivendo, nós temos uma fase na humanidade em que o amor está cada vez se ampliando. Nós nunca tivemos tanto amor quanto temos agora na humanidade, apesar de alguns mais incrédulos, mais céticos, mais pessimistas possam dizer que não. Mas sim, podemos notar o tanto que o sofrimento que é veiculado na mídia nos compadece,
A gente traz para nós ali um sentimento de empatia, nós nos condoemos com os outros e somos solidários. Somos uma humanidade em desenvolvimento, em evolução, que está aprendendo a amar, estamos vivendo uma condição de um novo tempo. Esse reino de Deus aqui se refere no final ali do último parágrafo, né? E podemos entrar no reino dos céus e no reino de Deus. É uma condição de mundo íntimo. Então, para que a gente possa ter novos tempos na humanidade, cada um de nós individualmente precisamos fazer esse processo de renovação íntima, em que vamos despertar para sermos melhores e buscarmos pela vontade todos os dias essa evolução do ser imortal. Então, quando a gente fala aqui, mostra essa imagem de Jesus e ao fundo, né, do lado ali, ele com uma criança e o planeta Terra. Ele é o governador espiritual deste planeta. Como todos os planetas do universo alojam humanidades. Então, são mundos habitados. Cada um destes mundos habitados tem Cristos, espíritos puros, que são governadores espirituais e que fazem o processo, então, de tutoria daquela humanidade para que ela possa avançar e evoluir. Nós temos aqui na Terra Jesus, como sendo o nosso espírito puro, irmão maior, que está nos amparando, tal qual está fazendo ali naquele símbolo de segurar uma criança, está nos amparando para que a gente possa, pouco a pouco, fazer esse processo de despertamento. Então, eles estão nos conclamando, os espíritos superiores, sobre o comando de Jesus, que é um espírito puro, estão nos conclamando a gente fazer esse caminho, não mais de disputa, mas agora de cooperação. Não mais um caminho de busca do que é externo, efêmero, passageiro, como Jesus nos ensinou, que o verdadeiro tesouro não está na traça, na ferrugem, nas coisas que os ladrões roubam. O verdadeiro tesouro está nos sentimentos, no amor que a gente pode desenvolver e na compreensão da nossa realidade, fazendo sempre um questionamento. Eu estou aqui, qual o objetivo de estar aqui? Não me preocupo com quem fui nas existências anteriores, basta fazer uma análise destituída de orgulho de quem sou, com os meus defeitos, as minhas propensões para o bem, e eu perceberei quem fui no passado. Então já não nos preocupa mais sabermos quem fomos em reencarnações anteriores, mas sim quem somos e o que podemos vir a ser, pelo esforço pessoal de buscar este homem novo. Primeiro, a construção é no íntimo de cada um de nós. O homem velho teve a sua trajetória. O homem novo quer viver, quer ser feliz, e isso então vai ser uma conquista em que o espírito vai galgando, pouco a pouco, usando dos atributos do livre-arbítrio, do senso moral, do raciocínio, do poder da mente que cada um de nós tem, com a vontade sempre ativa no sentido, então, de todos os dias nos propormos a sermos melhores, sermos homens novos. Então, passando mais um slide aqui. Jesus e a sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna e, em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Aqui está falando para nós o seguinte: Jesus é o terapeuta do amor.
que nos propõe a reflexão para que nós possamos também fazer nós mesmos o processo de autoterapia, autoconhecimento, de nós nos amarmos, de nós reconhecermos que somos falíveis, mas que também temos potencialidades. Então, todos os defeitos que enxergo em mim mesmo são oportunidades que eu tenho de combatê-los. Então, o que nós poderemos fazer nessa busca pela harmonia íntima, pela felicidade? Reconhecer e trabalhar. Ter a vontade de ser melhor, de buscar esses novos tempos, de buscar reflexões que nos tragam essas condições que ele nos fala aqui. Não somente ele é um terapeuta do amor, mas ele nos propõe que a gente possa estar sempre feliz, exteriorizando a paz. E quanto mais um espírito consegue avançar nessa trajetória da evolução e da redenção espiritual que há de ser ascendente, porque o progresso intelectual já realizamos. O progresso moral é o que nós devemos agora nos esforçar. Então, a resultante disso é a ascensão espiritual. Continuando desenvolvendo o raciocínio, a intelectualidade, mas agora muito mais as questões do coração, dos sentimentos, né, da ética, da moral, do amor, da colaboração, do trabalho na seara do Cristo. Nós vamos nos encontrar felizes como o Cristo, e Ele, nesse momento, está velando por nós. Porque a gente fala muito do período que Ele esteve conosco há quase 2000 anos atrás, mas Ele nunca deixou de estar conosco. E não há necessidade dele também voltar, porque Ele nunca deixou de estar conosco. Então, quando as pessoas falam assim, Jesus vai voltar, mas voltar como? Se Ele nunca saiu da nossa presença? Um espírito puro dessa envergadura, com a condição de ser um construtor de um orbe terrestre, de retirar da nebulosa solar poeiras e materiais e substâncias necessárias para condensá-las e formar, com 5 bilhões de anos, um orbe terrestre, dando condição para a explosão da vida e para o surgimento e o acolhimento dos seres humanos. Um espírito desse é um espírito angelical. E ele, se utilizando dos seus prepostos, sempre vem nos dando a exemplificação. Então, um espírito, quanto mais puro, como é o caso dele, ele consegue, é uma lei da física, a matéria é inversamente proporcional ao volume. Então, quanto mais um espírito se torna puro, menos massa, né? Menos massa e mais volume. Então, nesse momento, o Cristo, ele consegue abarcar todo o planeta Terra e consegue entender e enxergar o íntimo de cada um de nós. Está vendo? Então, por isso que não podemos falar assim, ele vai voltar? Não, ele nunca deixou de estar conosco, nos tutelando, nos enviando seus missionários para que a gente possa fazer esse processo de despertamento para sermos homens novos. Passando mais um slide. Nós estamos, então, lendo os trechos do livro de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. Mais um pedacinho. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta paz, que passa a querer de forma duradoura. Lentamente desperta para a realidade que antes não o sensibilizavam, e de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Está vendo? Então, aqui fala para a gente, das nossas questões, dos desejos, da nossa inteligência, da nossa memória, da nossa imaginação e da nossa vontade, que são os departamentos da mente, nós podemos aliar isso tudo como um patrimônio. A memória reconhecendo
tudo que já fizemos e tudo que já foi feito por nós em termos de avanços na humanidade. Podemos imaginar um mundo melhor, um mundo novo, e podemos atuar com vontade para construir este mundo, cada um de nós individualmente. É aquele trabalho da formiguinha. O formigueiro ele se torna grandioso quando todos nós trabalhamos em prol de um propósito maior. Então, quando nós nos despertarmos para essa necessidade, todos trabalharmos não mais por uma condição de conquista apenas individual ou no âmbito da família consanguínea, mas entendendo sermos todos uma família, todos irmãos do Cristo e filhos do mesmo Pai, nós vamos ampliar esses sentidos que estão sendo falados aqui, que a gente agora experimenta momentos de paz, de felicidade, e que nós gostamos, nós não queremos sofrer, ninguém quer. Então, quando a gente percebe esses momentos de despertamento, que às vezes a confraternização de amigos, tudo que a gente pode pensar que traz felicidade para a gente, são as mais variadas, um filho amoroso, qual seja, cada um tem, mas a gente sente o tanto que é bom ter harmonia no lar, o tanto que é bom ser esforçado, um trabalhador que é reconhecido pelos colegas de trabalho, o tanto que é bom a gente fazer o bem porque a gente se sente bem. Então, esse despertar da consciência do homem novo é que traz esses momentos de paz para nós. E lentamente a gente vai percebendo isso. E a gente não quer mais ficar na inoperância. Não queremos mais ficar na inércia. Todos nós queremos ser melhores, homens novos. E esse querer que é o mais importante. É o que se fala despertar da consciência. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha, indômito, quer dizer, com coragem, né? Preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Então, o que está falando aqui para nós é que os valores, né, quando a gente vai se lembrar do apóstolo Tiago, quando ele falou que deveríamos todos provar a nossa fé com obras. Então, se nós temos fé, temos esperança em novos tempos, em dias melhores, nós temos que trabalhar para que isso aconteça. O futuro é um eterno vir a ser. O que existe para a gente, de fato, é o presente. Então, nós construiremos novos tempos, seremos melhores, mais felizes, quando nós percebermos que a mudança no íntimo, ela vai ocorrer todos os dias, pouco a pouco, porque, de fato, não há como a gente atingir um estágio de superioridade sem o esforço e sem a luta paulatina. Então, a gente tem em nós mesmos esses desafios da vida como oportunidades. Ninguém vive na Terra em regime de exceção. Nenhum de nós está aqui com a condição de poder dizer, não, eu não vou sofrer. Todos nós ou estamos sofrendo, ou já sofremos muito, ou vamos sofrer. Mas o entendimento que a gente vai assumindo com o passar da maturidade, de que o sofrimento ele pode ser, sim, encarado de maneira diferente, uma maneira de pensar assim, eu estou sofrendo, mas eu tenho fé e eu sou uma pessoa que trabalha e que ama a Deus, que agradece a Jesus pelas oportunidades e que está sempre agradecendo em oração à espiritualidade amiga que sempre nos apoia. Em especial, nós agradecemos aos nossos espíritos protetores, que são chamados de anjos da guarda, todos nós temos. Então, essa condição de estarmos fazendo um processo de trabalho, de oração, que nada mais é do que a ação de orar, que é vivenciar os ensinamentos do Cristo, por estarmos fazendo isso, nós estamos nesse embate íntimo, nos esforçando pessoalmente para poder atender
ao chamamento do Cristo, que ele fala assim: realiza a tua marcha, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. É o que nós temos que fazer. Não há outro caminho. O Cristo mesmo já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, algumas traduções, sem passar por mim. Um espírito puro, que já compreende Deus em essência, nos conclama que vocês possam percorrer o meu caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Quer dizer, a vida que deve ser vivida em abundância. E essa abundância, né, essa condição que somente os espíritos puros, abundância no sentido assim de bem-aventurança. Eu estava usando a palavra incorreta, é bem-aventurança. Bem-aventurados somente são os espíritos puros, mas eles passaram pelos mesmos degraus que hoje nós estamos estagiando. Pai, o Pai é infinitamente bom, justo, e a todos deu a oportunidade, o começo, na mesma condição, de ainda ignorância, de imperfeição, de estado íntimo, porque tudo que Deus cria é perfeito. Nós somos, em essência, perfeitos, mas fomos criados num estado de ignorância e que estamos até hoje lutando para ampliar os nossos conhecimentos e burilar os nossos sentimentos. Mas essa oportunidade de reconhecer que nós estamos em ascensão nos faz também compreender que de futuro, que nós temos que lançar o olhar para o futuro, para uma vida melhor e buscar pela ação, igual fala ali, a ação diária, nós iremos também atingir a condição de espíritos superiores, como o Cristo mesmo já disse para nós: podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. Avançando mais um pouco. A psicoterapia que ele, Jesus, utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Então aqui ele está falando para a gente do destino. Está falando para a gente que nós somos herdeiros de nós mesmos. Está falando para a gente da reencarnação. Naquela foto ali, na ilustração, ele está conversando com Nicodemos, quando ele fala com o mestre do Sinédrio que era necessário renascer. Mas então, Nicodemos fala: mestre, mas como que eu, já velho, posso nascer de novo do útero de minha mãe? Jesus então responde para ele que ele, como sendo um estudioso das leis mosaicas, não tinha ainda compreensão, mas que essa é uma realidade de todos nós, a reencarnação. A reencarnação é uma lei, é uma possibilidade, é uma bênção, é uma condição em que estaremos recebendo aquilo que nós semeamos, que serão frutos doces ou amargos, dependendo do que nós tivemos na nossa semeadura. Então ele fala que esse futuro e passado estão interligados. E que nós temos, então, que ampliar a nossa compreensão da nossa condição de espíritos mortais, não mais acreditando ser a vida material uma única existência. Nós temos que reconhecer a perfeição das leis divinas quando nos falam da pluralidade das existências. Que nós tivemos muitas e ainda teremos outras. E que para, no futuro, sermos mais felizes, temos que nos esforçar agora no caminhar no bem. Avançando um pouco mais. Não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres que errou. Não te encarceres em sombras, depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado.
Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se ele não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que percorre da ação correta. Então aqui está falando para a gente da necessidade do recomeço. Reconhecendo que errei, recebendo oportunidades de recomeçar, eu não devo baixar a cabeça, eu devo pedir a Deus que me dê fortaleza para não mais errar. Pedindo com humildade a Deus que me ofereça essas oportunidades que Ele sempre oferece e fazendo esse caminho íntimo, né? Percorrendo um caminho de conversão, como Paulo fez às portas de Damasco. O movimento de conversão é de fora para dentro, entendendo as minhas imperfeições, entendendo que muitos posso ter prejudicado, pedindo perdão, mas, acima de tudo, não abaixando a cabeça, permitindo a nós mesmos reconhecer que nós temos condições, sim, de sermos melhores e que nós podemos nos esforçar. Então, quando tivermos uma condição de algozes ou de vítimas, uma condição em que prejudicamos outros ou que fomos prejudicados, é o que Jesus nos ensina, que a gente possa perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí você pega 70 e multiplica por 70, igual. Esse resultado vezes 70, igual. Daqui a pouco já não cabe mais na calculadora. A simbologia das palavras de Jesus é que a gente tem que perdoar infinitamente. Porque quando se tem mágoa, rancor, ódio no coração, os principais prejudicados somos nós mesmos. A partir do momento que perdoamos, mesmo que não tenhamos sido perdoados, nós já temos uma condição melhor. Já é um peso, é uma condição assim mesmo de desarmonia íntima, física, inclusive, que a gente desatrela da gente mesmo. Né? Então, a gente possa reconhecer que para sermos melhores, sermos homens novos e podermos viver nesse mundo de regeneração, que a Terra já está em transição, acelerada para tal, a gente precisa então fazer esse processo de renovação. Se não lhe sentiste o calor de Jesus, né? Rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas. Adrede estabelecidas, assim, planejadas, né? Reações planejadas. Facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na condição humana, necessitas dele, a fim de cresceres saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. As palavras que Joana utiliza são palavras, às vezes, difíceis. A gente tem que procurar o significado no dicionário, mas, de maneira geral, fazendo uma síntese, Joana, com o Cristo, ela está nos ensinando aqui a ampliar os nossos horizontes. Que a gente possa enxergar no Cristo, sem qualquer tipo de pieguismo, não, mas enxergar nele o irmão que sempre nos ampara, que sempre nos oferece condições, mesmo que a gente não reconheça, não tenha olhos de ver, a todos os momentos nós estamos sendo ajudados. Estamos passando por situações em que males maiores poderiam advir. Nós então passamos por aquele processo em que nos livramos de umas condições que não conseguiríamos perceber e nós nem nos damos conta. E muitas vezes nem lembramos de agradecer o amparo da espiritualidade amiga. Então o que está falando aqui para a gente é que a gente tem que ter coração e mente, né? Esse verdadeiro tesouro, esse homem novo, esses novos tempos estão no recomeço. Quando fala-se aqui de expiação e provas, ainda é um estágio vigente no planeta Terra. Mas
A gente está fazendo uma transição para um mundo de regeneração. Tempo virá em que nós não teremos a violência que vemos hoje. Mas, para nós herdarmos este mundo melhor, esses novos tempos amanhã, seja na atual existência, seja depois quando reencarnarmos novas vezes aqui no planeta, para herdarmos, temos que seguir as bem-aventuranças, os ensinamentos do Cristo, quando ele falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os humildes. Todo aquele ensinamento que ele passa para a gente é uma cartilha, é uma coisa que deveremos seguir para sermos pessoas melhores, né? Para a gente contribuir para termos novos tempos aqui na humanidade. Então, esse despertamento para a vida espiritual, aqui nesse trecho está falando isso para a gente, que a gente possa despertar. Avançando mais um pouco. Compadecia-se de todos, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou, essa aqui eu tive que anotar, eu gostei de entender essa palavra, invectivou, decompôs. Decompôs a farsa farisaica, que era aquele negócio, né, do túmulo caiado, que era branquinho por fora, mas podre por dentro. Ele está falando aqui dessa questão da farsa farisaica dos religiosos daquela época. Advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Quer dizer, o holocausto é assim, aquela condição de sofrimento, né, que teoricamente ele passou, porque um espírito dessa envergadura não acredita em sofrimento. Nós enxergamos nele, né, na cruz, tudo aquilo ali, foram momentos de tristeza, mas um espírito dessa pureza não passa pelo sofrimento que a gente achou que ele passou. Nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Então está falando aqui para a gente, ele é um educador numa condição mais elevada que possa existir. Um médico, um terapeuta das almas, um irmão amoroso, um ser que recebeu de Deus a missão de nos auxiliar, pelo exemplo que teve, encarnando, passando por essa condição toda, com tantos exemplos bonitos de vida, tendo nascido na manjedoura, na simplicidade, na pobreza, e depois tendo, pelo Calvário, tendo sido crucificado. Mas no planejamento que ele fez para estar conosco, tendo reunido os apóstolos e trazido para nós esse exemplo de amor, de dedicação, tendo falado, inclusive, naquele momento extremo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que ser, o ser amoroso. Naquele momento ali, em que estava desencarnando, ainda pediu por nós. Então a gente vê que o Cristo, como esse mestre, ele era também enérgico. É o que fala aqui para a gente. Ele sabia educar, edificar, aplicar disciplina na convivência com os seus mais íntimos, mas também com as pessoas naquelas comunidades que ele saía a divulgar o Evangelho, né, a Boa Nova. Então, é um educador em excelência. Vamos avançar mais um pouco. Eu só perdi a noção aqui do horário. Ah, tá. Ok. Mais alguns slides aqui na frente. Olha só, que Joana está falando para a gente sobre os novos tempos. Jesus e honra. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência.
o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Após isto, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti, na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus. Eu estou falando aqui para a gente, novamente, do despertamento. Né? A decisão para a felicidade depende desse despertamento. E nós não mais seremos os homens velhos, nós seremos os homens novos, nos novos tempos. E a gente não pode repetir os erros do passado. E temos que ter a nossa consciência, na qual está escrita, vamos dizer assim, o tribunal divino. Tudo que fizermos de bom, nos sentiremos mais elevados, novos homens, novos tempos. E tudo que fizermos de mal, a nossa própria consciência, a nossa mente, irá trazer para nós uma necessidade de reparação. Em surgindo a necessidade da reparação, portas se abrirão. E cada uma dessas portas são oportunidades que nós deveremos escolher. Quando Jesus faz referência às portas largas que a vida nos oferece, ele está falando assim, que as atrações, que as questões da riqueza, do poder, as questões da fama, tudo são portas largas. É uma analogia que Jesus faz para nós, que a gente deve evitar de seguir as portas do mundo, porque nós já sabemos para onde elas vão nos levar. Para uma situação que é uma situação de miopia. Sabe quando você não consegue enxergar? Miopia, mas só que espiritual. As portas estreitas a que o Cristo se refere são mais difíceis, porque para passar por elas, nós temos que deixar esse passado delituoso para trás, esses erros que cometemos, mas é possível pela fé. Quando ele fala que a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela poderá transportar montanhas daqui para colar. Quando ele se refere a isso, ele está falando assim, se eu realmente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu tiver vontade firme e operante, com ações diárias, lutando contra mim mesmo pelas minhas imperfeições, todos os dias ao despertar, me propondo ser uma pessoa melhor, passar em reflexão tudo aquilo que eu fiz durante o dia, como Santo Agostinho fazia. Então, no momento que nós nos predispormos como meta a fazer isso, seremos melhores. É uma consequência natural com esse despertar. Né? Mas primeiro precisamos nos propor. Tirando essa venda dos olhos de que a felicidade verdadeira está na posse das coisas e reconhecendo que não, que para sermos felizes a gente precisa ter humildade e fazer esse aperfeiçoamento de nós mesmos, cada um de nós auxiliando o outro também. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou por consegui-lo. Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Então esse capítulo de Joana, ela está falando de Jesus e dever. Que nós deveremos ser úteis a qualquer circunstância, favorecer o progresso. Olha que bonito, hein? Já pensou? A gente podendo contribuir para o progresso? O verdadeiro espírita cristão é esse, que trabalha por si, trabalha pelo outro, pela sociedade em que vive e se sente feliz por reconhecer que é essa pessoa que está contribuindo
para uma humanidade melhor. Então, quando a gente pega aqui alguns trechos do texto de Joana e a gente vai ver o dever do cristão, a gente sabe que essa conquista moral, ela é possível. E nós já estamos enxergando isso muito nos dias atuais, com essas calamidades, esses desastres, e nós todos estamos aí preocupados em contribuir de alguma forma, fazendo doações, enviando roupas, alimentos, dinheiro, essa empatia que nós temos pelo sofrimento alheio. Isso já é uma conquista moral. E nós todos estamos, sem dúvida nenhuma, trabalhando na seara do Cristo, de alguma maneira ou de outra. Então nós precisamos estar felizes, porque esse equilíbrio das leis universais vai depender de nós também, que a gente conquiste palmo a palmo, né, percorrendo e fitando a linha de chegada. A linha de chegada, na verdade, quando a gente fala assim, fim dos tempos. Quando se falava antigamente, pensava-se que realmente ia acabar tudo, né? Mas era também uma simbologia utilizada, que nós já estamos chegando no fim dos tempos antigos. E os novos tempos é uma realidade em que a humanidade vai viver num sistema colaborativo, muito mais harmonioso, sem guerras, sem... não achem exagero, mas sem prisões. Quer dizer, as populações carcerárias que são enormes, a do Brasil é a terceira maior do mundo, salvo engano. Então, essas populações carcerárias, a partir do momento que trabalharmos na educação das crianças, numa educação de qualidade, né, todos os povos não mais sentirão necessidade de guerrear, de conquistar territórios, de enviar mísseis que caem sobre hospitais infantis. Isso ainda acontece, porque nós estamos em transição para um mundo de regeneração. Então, o mal é audacioso, o bem, deixando de ser tímido e sendo mais operoso, nós todos vamos, então, dentro de algum tempo, olhar para trás e ver que isso ficou no passado. Né? Então, nós vamos sim contribuir. Nós temos que ter essa fé, essa esperança em mundos melhores, em novos tempos, e temos que trabalhar de maneira operosa, como é o exemplo aqui do bom samaritano, que muitas pessoas passaram pelaquela pessoa que tinha sido agredida por ladrões, se fizeram vista grossa, e ele, como era tido como inferior pelos hebreus daquela época, julgando que ele era de uma raça que não era dos hebreus, né? Religiosos passaram e viraram a cara. Ele não, ele fez o trabalho dele de um homem de bem. Então, é isso aí. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Então, nós estamos caminhando já para o final. Vamos ler mais esse trecho aqui. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar, antes sim, para ressarcir com amor, libertando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. És candidato às cumeadas da montanha, e não um condenado às galés. Essas galés aqui eram aquelas embarcações que os romanos escravizavam as pessoas e eles ficavam trabalhando ali naquelas embarcações até morrer. E não um condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se permaneces na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transformas-te em teu próprio psicoterapeuta. Aqui está falando da gente, vamos perdoar nós mesmos, não vou ficar nessa condição aqui não, vou trabalhar, vou seguir o exemplo de Jesus, vou fazer o meu processo de redenção, vou reparar os males que eu tenha cometido, vou buscar o autoconhecimento, porque é conhecendo a nós mesmos que a gente pode ser melhor, atuando no que precisa ser aperfeiçoado, né? Porque nós somos os artífices do nosso futuro. Nós somos aqueles que vão trabalhar por nós mesmos para os novos tempos. E agora vamos para o último slide. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor
e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Está vendo esse símbolo de todas as pessoas unidas, trabalhando por novos tempos, trabalhando pelo progresso. Na aplicação de uma lei, a justiça de Deus, a justiça dos homens ainda é falha. A justiça de Deus é perfeita. Nós nos espelhando nos espíritos superiores, nos espelhando nos ensinamentos de Jesus e seguindo o caminho que ele nos ensinou, pouco a pouco a gente vai aprimorando também essa justiça divina, tendo mais amor e reconhecendo que a caridade é sim a filha predileta do amor, que nós poderemos, através da comunhão, todos unidos, independentemente de sermos apenas parentes consanguíneos, mas entendendo uma humanidade, uma irmandade, todos filhos do mesmo Pai, nós poderemos, com a contribuição mútua, né, de todos nós, a gente vai ter um futuro melhor. Esses novos tempos dependem da gente, simplesmente. Então, a gente agradece a oportunidade de estarmos aí, todos reunidos, estudando, esperando poder, então, nos despertar, nos decidir. Eu erro demais, estou sempre errando, mas aí quando eu erro me dá um remorso. Aí sim, antigamente eu demorava um pouco a reconhecer que estava errando, hoje eu já reconheço mais rápido. Quando posso, que eu quero combater o meu orgulho, eu vou ali e peço perdão rapidinho. Então eu acho que eu já avancei um pouquinho, mas ainda erro muito. Mas sabendo que eu posso ter um futuro melhor, ser mais feliz, deixando de ser egoísta, querer para mim, deixando de me achar superior aos outros, essas mazelas da alma eu vou reconhecendo, pouco a pouco. Então, eu vou trabalhando pelo meu aperfeiçoamento. Então, os novos tempos, o reino de Deus se fará dentro de nós mesmos. Então, que cada um de nós possa se propor a esses novos tempos, fazer esse despertamento e a gente vai ser feliz, cada vez mais felizes. Ok? Então esse é o ensinamento da noite para nós. Novos tempos dependem de cada um de nós e do trabalho em conjunto, né? Mútuo, pelo bem da humanidade. Nós agradecemos a todos vocês.